E esses pseudocientistas diziam o seguinte: o negro é escravo porque ele tem deformação no crânio. O crânio dele não é bem formado. E essa questão foi levantada por Allan Kardec na Revista Espírita. É interessante o estudo dele, que em nenhum momento Allan Kardec aprovou essa questão da deformação do crânio, porque fulano tinha o crânio lá bem redondinho, era mais inteligente, em nenhum momento ele defendeu isso. É interessante que esse artigo na Revista Espírita são 10 páginas. Talvez as pessoas leram uma página e, com preguiça de ler as 9, entendeu completamente errado. Em uma das páginas, ele diz assim: como pode classificar o ser humano por uma formação craniana? Os europeus também têm deformação craniana e são europeus. Eles também serão incluídos? Acharam que não, mas queria condenar o escravo. Por isso que nesse artigo de 10 páginas, ele não concordou que a inteligência vinha de um crânio perfeito. Ele tinha toda a razão com relação a isso. Ele defendeu o negro. Só que existe no Brasil os espíritas progressistas, né? Esses aí estão destruindo o espiritismo, que é um grupo que tem na Bahia, e esse grupo, ele é a favor do aborto, ele é a favor da eutanásia, ele diz que a mulher é dona do corpo e se intitula espírita. Veja só. É esse grupo que acusa Kardec de racista. Mas tem outra condição que Kardec defendeu o negro, que está lá na Revista Espírita também. Mas o que acontece? Essas pessoas, na verdade, estão tumultuando a questão doutrinária para benefício próprio e não para benefício coletivo. E nessa história que Kardec conta, de um jovem adolescente negro que vai numa praça e vê uma senhazinha, e ele passa e não diz nada com ela. E ela diz que essa pessoa foi maliciosa com ela. E ele não tinha feito nada. Então, o que acontece? Né? Naquele tempo, você mexer com a senhazinha, negro, o que ia acontecer? Você foi preso. Ia ser preso. Ela simplesmente chegou em casa, disse aos pais, os pais prestaram uma queixa e já foi atrás do rapaz. E a população inteira se mobilizou para pegar esse rapaz para matar. Então, o que acontece? Ele é preso, levado para a cadeia, injustamente. A população se revolta, uma multidão de gente invade a cadeia, tira o jovem lá de dentro, olha, enforca ele em praça pública, arrasta depois o corpo, puxado por um cavalo, depois quarteja o jovem. Kardec ficou impressionado com essa questão e resolveu consultar o espírito São Luís, lá na Revista Espírita, e perguntou a São Luís: esse jovem praticou esse ato? Ele disse não. Ele não praticou esse ato. O que ocorre com a sociedade que provoca um crime desse? A justiça divina não deixa impune. Olha o que o Espírito São Luís disse. Todos que praticaram o ato, na pessoa que foi inocente, todos irão responder. E Kardec pergunta mais uma vez, e a cidade? Essa cidade pode ser considerada amaldiçoada pela justiça divina por um ato injusto de uma pessoa que não praticou o crime falado. Todos que estão ali, na próxima reencarnação, vão responder. O Espírito São Luís diz, todos eles irão responder por participação no crime. Então, Kardec pergunta, quem era evoluído nessa história? O negro, que ele não praticou o ato de violência. Agora me responda, como é que os espíritas progressistas colocam em rede social que Allan Kardec foi racista? Não existe nenhum texto relacionado a isso na codificação de nenhuma forma. Por isso que a gente não pode ficar só aqui, olha, codificação, vai para a Revista Espírita, que você vai descobrir coisas que estão dizendo aí que está saindo da codificação e não está de forma nenhuma. Vamos à questão de Hitler. Mas por que a justiça divina não deteve Hitler? Será que foi isso mesmo?
aqui tem uma história muito bem contada, graças a Deus. O historiador daí está de parabéns. Mas existe uma história que não entrou ali. A história do Pacto de Hitler. E essa história do Pacto de Hitler é muito interessante porque, primeiro, veio o fracasso artista, né? O fracasso artista é que ele entrou em depressão. Olha aí o problema, né? Ele entrou em depressão. Depois disso, o que era que Hitler fazia, né? Ele era católico, viu? Sabia disso? Ele era católico. Então, no Museu da Alemanha, houve uma exposição da lança que perfurou o peito de Jesus. Às 3 horas da tarde, todos os dias, Hitler entrava na igreja e pegava na lança e pedia poderes inferiores. Todos os dias ele fazia isso. Então, ali ainda era o jovem Hitler, viu? Ele não era nem soldado ainda, ele já fazia isso. Ao passar do tempo, o que é que acontece, né? Ele vai, como falou aqui, se alista no exército, era um verdadeiro manipulador, entendeu? Sendo manipulador, ele sabia muito bem colocar as palavras. Quando ele manda matar judeus, negros, ciganos e deficientes, ora, ele era estrangeiro. Como é que ele poderia condenar os judeus? Nem alemão ele era, nem austríaco. Mas ele usou essa argumentação para destruir pessoas que não concordavam com as suas ideias. E num determinado combate, como soldado, uma granada explodiu perto de Hitler e ele perdeu a visão. Veja o que a justiça divina é fantástica, né? Ele perdeu a visão. Levaram ele para a enfermaria de um quartel. Os médicos tentaram e disseram, olha, não tem jeito não, esse soldado aí vai ficar cego pelo resto da vida. Quem se apresenta agora? Um médium de cura. Cuidado vocês de um receitista. Um médium de cura se apresenta na enfermaria, que eles trabalhavam muito com magnetismo nas guerras, justamente para sanar algumas dores e tratar alguns problemas, né? Então eles sempre gostaram disso. E o médico chega para aquele magnetizador e diz, olha, esse soldado aqui perdeu a visão, as duas visões, e eu não tenho mais o que fazer. Você quer testar nele hipnose? Olha aí. Ele disse, quero. E eu sei como restaurar a vista desse soldado. Se Hitler continuasse cego, muitas pessoas teriam sido salvas, não era isso? O que fez esse magnetizador? Todo dia pegava uma vela, colocava na frente dele e induzia a hipnose nele. Você está vendo uma luz? Diga que você está vendo uma luz. Diga que você tem condições de recuperar a sua visão. E depois de 2 meses, ele começa a enxergar. Estamos perdidos, né, não? Então, o magnetizador chama o médico e diz, olha, ele está melhor. Olha aqui, ele já enxerga a luz. A partir dali, a gente observa que essa fera ia perder o domínio. Por isso que existem condições de paciente que eu digo a você, é melhor ele continuar daquele jeito. Porque existem casos aqui dentro que vocês não sabem. Mas nós sabemos que trabalhamos em conjunto com a justiça divina e muitas vezes vem um alerta de lá. Não vai ter cura, porque se tiver cura, ele não se melhora. Ele não tem merecimento. A gente trata, não diz nada, mas o paciente não evolui, ele vai continuar daquela forma ali, porque nós não tivemos permissão de fazer isso. Mas no caso do magnetizador, ele não está acompanhado por espírito. O magnetismo não é dele? A indução hipnótica não é dele? Toda a responsabilidade foi dele. E quando ele restaura a visão, olha o problema agora que se encontra. Quando a gente observa ali, o povo alemão estava passando por uma crise financeira. O que foi? Uma inflação que devorou tudo. O que foi que Hitler fez? Olha, a culpa disso tudo é do povo judeu, porque o povo judeu era muito inteligente, e são muito inteligentes ainda, viu? Então, o povo judeu sabia administrar o que tinha recursos guardados. Qual era a intenção de Hitler? Tomar toda a riqueza dos judeus,
para bancar a guerra que ele queria, a destruição. Foi aí que a Alemanha, economicamente, ela vai crescendo, mas crescendo à custa dos judeus que tinham dinheiro. Os alemães não tinham, porque não sabiam administrar. O povo judeu, para nós, são grandes heróis, sabe por quê? Eles nunca baixaram a cabeça para regime nenhum. E quando os regimes tentavam escravizá-lo, eles arrumavam a mala e iam para outro país. Reconstruía tudo de novo, mas não era induzido ao erro de nenhuma forma. Então, quando nós observamos outra passagem aqui do nazismo, a implantação da doutrinação de crianças em escola. Olha, outro problema grave é o que a gente está vendo aí, ideologia de gênero, homossexualismo, tudo, bissexualidade, ensinando as crianças na escola. O nazismo foi implantado na cabeça das crianças. Essas crianças já cresciam com ódio de judeus. Que fim terminaria isso? No momento da prisão de Hitler, Eva Braun e ele, né, toma veneno, que já andavam realmente com as pedrinhas de veneno. Essas pedrinhas eram engolidas por eles e pelos soldados mesmo, para não ser capturado, para não descobrir nenhum plano. E quando ele se viu perdido, ele perdeu a guerra, na verdade, porque houve uma intervenção da justiça divina no processo hipnótico coletivo que existia na Alemanha. As entidades que estavam atuando ali, onde ele conquistou praticamente quase toda a Europa, essas entidades recuaram. Os generais começaram a trair Hitler. Ele não tinha mais o poder que ele achava que tinha. Outra coisa também que os generais não respeitavam mais. Hitler estava com mal de Parkinson. Ele já dava os discursos assim, ó, segurando na mão, porque ele que dizia que a raça tinha que ser perfeita, quando ele soltava a mão, ele ficava assim, ó. Então, o que é que acontece? Essa cúpula que foi alimentada por ele, a perfeição da raça, já viu que o próprio líder não tinha essa perfeição toda. E se você pegar umas filmagens dele, ele dá discurso assim agora, segurando a mão para que ninguém perceba. O processo eletromagnético que aconteceu ali foi tão forte das entidades que ele começou já a sofrer como desencarnado. E a história conta também que Hitler tomava vários remédios controlados. Inclusive, tinha impotência sexual. Como é que uma pessoa dessa, ela dormia tranquila? Ela não dormia tranquila. E quando ele percebe que tudo está perdido, ele tira a própria vida, suicida e homicida, né? Talvez a pena de Eva Braun, ela seja menos, né? Porque a mulher era submissa ao que ele queria, mas a pena dele não. Tanto Hitler, Che Guevara, Fidel Castro e muitos ditadores hoje estão em mundo transitório. E não vão sair de lá não, pessoal, do jeito nenhum. E não tem retorno mais para o planeta de expiação e prova, porque o estrago foi muito grande. Muita paz para todos. Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, doutor Justiniano. Boa noite, senhora. Os judeus em si, né, que foram, se não me engano, milhões, né, foram mortos, eles traziam também, vamos dizer assim, nas encarnações dele, algo que era necessário para que eles passassem de forma coletiva por tudo aquilo? Olha, essa pergunta ela é um pouco delicada, porque quando a gente vai para o livro dos Espíritos, os Espíritos falam que quando um ser humano nasce com a predominância da matéria, a tendência para o mal, a responsabilidade é dele. A responsabilidade não é de quem está sofrendo mal, é de quem está praticando mal. Observem que a ambição começou por causa de uma frustração na área artística, né? Começou ali, ó. E olha onde isso parou. Então, eu não acredito que a justiça divina iria deixar tantas vidas perdidas por causa de uma expiação e prova, não. É porque é a lei do mais forte sobre os mais fracos. E os mais fracos pagam a pena pesadíssima aqui nesse planeta. Como Jesus também pagou, né? Ele devia alguma coisa, mas mataram ele, né? Então, só Deus pode realmente lhe dar uma explicação melhor.
Quando o senhor chegar Espírito Celeste, ele vai lhe dizer. Boa noite, doutora. A parte da Bíblia que fala sobre o anticristo, na verdade, estava prevendo a vinda de Hitler? Vê só, Gabi, o anticristo já veio, foi Hitler. Ele já veio. Então, hoje estão procurando o anticristo ali, o outro aqui. Não, não, de forma nenhuma. Você imagina que esse homem assistia à missa e depois passava no campo de concentração, criança morrendo desnutrida e com sede, e para ele era tudo indiferente. Ele dava a ordem aos soldados, quando ele estava irritado, ele dizia, vá lá e mata uns 10. E cada soldado que matava 10 judeus ganhava comissão no salário. Olha só, eles ganhavam comissão e anotavam qual foi o número que foi exterminado, e no final do mês vinha no salário aquela comissão por morte. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Mas tudo na vida tem fim, né? Chegou o fim dele. Mais alguma pergunta? Pessoal, entendeu o texto da Revista Espírita, procurar cronologia, que vocês têm um texto lá completo do que eu falei aqui, viu? Tá ligado. Boa noite. Boa noite. Ô, doutora Cristina, a senhora falou que os judeus, eles eram assim, pelo que eu entendi, moralmente eles estavam assim num nível de evolução, não é? Que tudo que eles adquiriram, né? Então, podemos dizer que por eles terem já uma evolução, houve uma conspiração para matar todos aqueles Os eles, negros, assim, grupos. Não, os judeus. os judeus. Então, veja só. Qual era o problema dos judeus? Ser mais inteligente que os alemães. Saber como administrar e como se sustentar. Os alemães, não. Os alemães eram diferentes. Eram preguiçosos. Não procuravam de nenhuma forma melhorar a sua vida. E jogava a culpa no outro. Foi aí que ele percebeu a fraqueza, né? Aonde era que estava. E foi ali que ele trabalhou o psicológico de toda uma nação. Agora me diga uma coisa, como é que uma nação se deixa dominar por um estrangeiro? Ele não era alemão. Então, ele condenava os judeus porque os judeus eram estrangeiros. E ele era o quê? Mas a Alemanha resolveu sair de toda uma situação de infração e miséria, matando os judeus para tomar o que os judeus tinham. Isso não foi correto de nenhuma forma. Então, todo mundo tem seu tempo, né? O mal, ele tem limite. E vai chegar um momento que a justiça divina estabelece aquele limite e termina aquele ciclo. Voltando à questão dos escravos, aqui no Brasil, é uma das coisas também que eu estudei muito sobre isso, e é lamentável. Isso é uma página muito triste. Mas mais triste ainda eram as tribos africanas. Quem era que tornava o escravo escravo? Era o próprio negro. As tribos africanas que tinham arma, pegavam as aldeias que não tinham, que eram fragilizadas, porque aquilo ali é uma brutalidade, você separar uma mãe de um filho. Você sendo da mesma raça, eles faziam isso. Então, escravizava, depois vendia aos portugueses, os portugueses vinham para cá em navios negreiros, em péssimas condições, onde esses negros não tinham direito nem de ir ao banheiro. Ali mesmo fazia todas as suas necessidades. E no trajeto para chegar até o Brasil, praticamente, se você jogava mais de 100 criaturas dessas no oceano, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora, isso começou aonde? Começou na África, pelas tribos africanas, entendeu? Então, aí a gente observa que tem vários culpados que vão ter que responder pelo crime, né? E quando chega no Brasil, os senhores de engenhos, que não queria pagar ninguém, adotam o escravismo para ganhar dinheiro em cima dessas criaturas. É uma das coisas que a justiça divina também não concorda. Porque está lá no livro dos Espíritos, nenhum homem pode escravizar o outro. Como é que eu posso dizer que isso é expiação e prova? Se está dizendo que não pode, então não é expiação e prova, né? É brutalidade da própria condição do espírito humano. Boa noite, doutora. A gente observa hoje
que existem ideologias que trabalham para doutrinar pessoas em massa. E a gente observa que é como se essas pessoas que estão sendo doutrinadas, elas estivessem blindadas para não ouvir nada que seja fora ou contra essas ideologias. Essas pessoas que estão num processo de hipnose, e se elas estão num processo de hipnose, a justiça divina permitiu esse processo para que elas pudessem lutar contra isso e tentar sair dessa situação e melhorar, ou essa hipnose realmente eles não têm escolha, né? É justamente para que paguem, de repente, situações de comprometimento de vidas passadas. Mas o que foi que Hitler utilizou-se na sua doutrinação? Riqueza, poder e liberdade. Mas ele não deu judeu. Não foi isso que ele colocou? Riqueza, poder e liberdade. O que é que as pessoas fracassadas pensam? Eu quero ficar rico para mostrar o poder. Ora, na psicologia do mal, eu vou trabalhar o que nele? Eu vou trabalhar do que ele gosta, não é isso? Tu vai ficar rico, tu vai ter poder. Mas como? Sem estudar, sem trabalhar? Foi o caso dos alemães. Eles não queriam trabalhar, não queriam estudar. E quando a gente parte para ali, para o extermínio de homossexuais, olha para aí, doentes mentais, isso é um absurdo dos absurdos. Agora, de onde surgiu a raça ariana? Também não tem ali, viu? Vocês vão ficar pasmos aqui. Hitler se comunicava com espíritos inferiores. Em uma dessas comunicações, que eu não considero aquilo uma mesa mediúnica, mas uma evocação diabólica, um médium alemão incorpora uma entidade e diz para ele que era descendente da raça ariana, que era a raça mais pura que existia, e que ele deveria manter essa purificação. A partir daí começou, foi tudo. É o que eu digo a vocês, não vamos misturar as coisas, não é? Eu não posso misturar espiritismo com bandismo, espiritismo com maçonaria, isso dá errado, porque cada um de vocês está num patamar de evolução. E quando fazem isso, o que é que acontece? Alguém vai querer ser melhor do que o outro no meio dessa confusão toda. Então apareceu esse médium e disse, olha, a raça ariana é uma raça que existia, mas não existe mais, mas você pode resgatá-la pela pureza. E o pior vem agora. Para você se casar na Alemanha, tinha que fazer exame de DNA. Vocês sabiam disso? E esse exame de DNA, o teu DNA tinha que vir de uma raça pura, onde não havia mistura nem cruzamento nenhum. Então, se houvesse algum cruzamento no exame, você não podia casar, não. Você era uma pessoa impura, mesmo sendo alemão. Foi outro absurdo. Então, ele começa a escolher essa raça pura, que era pessoas altas, bonitas, inteligentes, e começa a obrigar a casar-se, porque tinha que casar, para conservar essa raça. Ora, juntando tudo isso, a gente cai no regime cubano, né? Quando começou o regime cubano, a Revolução Cubana, o que foi que Fidel Castro disse? Homossexuais, vamos lá. Prostitutas, vamos lá. Negros, vamos lá. Todo mundo tem que lutar por Cuba. E o que aconteceu após a Revolução Cubana, quando ele conquistou Cuba, ele mandou matar todos os pais de santo. Veja só. Ele mandou matar todos os homossexuais. Ele não aceitava negro. Ele queria todo esse povo para o poder, mas não para sustentá-lo. Então, observa-se que o regime dele tinha um pouquinho do espelho do regime nazista, né? Porque ele não suportava de nenhuma forma essas classes e mandou exterminar todas elas. Entendeu, pessoal? Seu Brivaldo ali, para a gente encerrar, para vocês ir para casa. Só uma observação. Em colônia espiritual, dentro do processo reencarnatório que vai acontecer, os espíritos recebem muita aula de história. Principalmente os que vão nascer em região de conflitos. Essas aulas são dadas a eles, para eles não repetir esses mesmos erros aqui, ó.
Então, tudo isso é feito na preparação reencarnatória para vocês voltarem. Porque ninguém volta aqui inconsciente, não. Essas coisas a gente tem que passar todas elas, né? Quem vai reencarnar no Paquistão, quem vai reencarnar em Cuba, na China, no Brasil, a gente explica tudo dentro dos processos reencarnatórios, como esses espíritos devem se comportar, senão se perde. Seu Brivaldo. Olá, doutora Cristina. Vamos para a última pergunta para a gente encerrar. Tá certo. A senhora fez duas observações interessantes, duas intervenções da justiça divina para interromper o processo que estava havendo na Europa, né? Primeiro, que Hitler ficou cego, mas depois foi curado, né, por magnetizador. E depois, a espiritualidade afastou aquelas entidades que estavam influenciando os generais para esvaziar o movimento dele. Aí eu fiquei pensando, até que ponto a justiça divina pode agir, até que ponto tem que respeitar o livre-arbítrio dos homens, que fazem muita coisa errada, fazem muita besteira, até que ponto eles podem ser contundentes e encerrar tudo. Será que não poderiam ter agido antes, através do primeiro-ministro da Inglaterra, antes de Churchill, que ele foi fraco, foi conivente e deixou a Alemanha se rearmar, que ela foi totalmente desarmada, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Será que não poderia ter agido antes, de uma forma mais dura? É interessante outra história de Hitler, para depois complementar a pergunta dele ali, é quando ele toma a França, né? Então a batalha foi demorada e os soldados cansados resolvem se entregar. E ele diz que não ia matar ninguém, que se rendesse. Os soldados se rendem. E de repente ele faz um pilotão e diz: olha, os soldados negros, passe para ali que vocês vão voltar para casa. Tudo mentira, ele fuzila todos eles. Então veja o ódio desse homem. Então, a que ponto a justiça divina pode ajudar? A terra é uma grande peneira. Muitas vezes, aquele que foi injustiçado vai voltar, mas aquele que cometeu injustiça aqui não pisa mais não. Porque esse bloco do nazismo, ainda a gente observa alguns costumes aí de alguns jovens glorificando isso, que eu acho isso um absurdo, entendeu? Esse grupo aí não reencarna mais na Terra. Os grupos que participaram aí vão para mundos inferiores, entendeu? De mundos inferiores vão sofrer uma pena muito dura ali, porque ali não existe justiça, não existe nada. E eles vão ter que trabalhar para sobreviver. E essas ideias dificilmente são implantadas nesses mundos. Então, o que eu digo a vocês é que cada um abrace a reencarnação de vocês, faça o bem que vale a pena quando vocês chegarem aqui. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado a todos vocês por comparecer aqui. Mestre amado Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, só temos a Te agradecer pela dávida de luz que nos ofertou nesse exato momento. Que essas luzes que caem sobre esse salão ilumine a todos os nossos irmãos, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.